A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, e o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Desde a antiguidade, o Senhor, Ele tem só um desejo com a sua criação. Esse Salmo 19, no verso 1, ele é lindo demais. Todas as vezes que eu olho para o céu e vejo a beleza do céu, a gente tem ido bastante ultimamente para a fazenda, e às vezes a gente fica à noite lá fora, senta nas cadeiras assim, fora da casa, e a gente começa a olhar para as estrelas, e fica vendo o pôr do sol também, e todas as vezes que eu vejo isso, eu me lembro do Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. O Senhor, Ele fala com a humanidade, principalmente através da natureza. A Bíblia está repleta de estruturas. O livro de Jó, ele diz, olha, vai falar com os passarinhos que eles vão te ensinar. Fala com os peixes que eles dirão para você. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Então, o Senhor, Ele, quando a gente fala de mandamentos, de preceitos, nós estamos falando, na verdade, de uma estrutura que o Senhor fala com a humanidade para que Ele mantenha, e é o único interesse de Deus, um relacionamento com a humanidade. Deus não quer outra coisa conosco. Ele quer relacionamento. E a igreja, ela é chamada para que ela, compreendendo os preceitos, os mandamentos, a lei do Senhor, ela então materialize isso através de uma concepção de entendimento, para que seja inteligível, e ela, discernindo isso, ela leve essa verdade para o mundo, porque a igreja e o mundo são essencialmente diferentes. E durante toda a existência humana, a Bíblia diz que Jesus veio para a salvação de todos os homens, durante toda a nossa existência na terra. Ainda que o Senhor use um passarinho, ainda que Ele use um peixe, como o livro de Jó diz, no capítulo 12, ainda que Ele use o pôr do sol, ainda que Ele use as águas de uma cachoeira, Ele sempre está falando para nós que Ele tem uma estrutura diferente para que nós vivamos, porque a igreja, apesar de estar no mundo, a igreja não é o mundo. E nós temos que entender que nós, que compreendemos essa estrutura do chamado de Deus, nós então passamos a ter uma novidade de vida. Por isso que a igreja, tem uma frase que eu anotei de Lutero, que diz assim: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. E eu anotei uma frase que diz assim: imagine o mundo sem a presença da igreja. Imagine o mundo sem a atuação da igreja. Imagine o mundo sem a influência da igreja. Imagina o mundo sem a contribuição da igreja. Você imaginou? Você pode dar o nome a esse lugar de inferno. Porque a igreja, ela é a barreira moral. Eu falei o domingo passado sobre Neemias, a reconstrução dos muros de Jerusalém, e na verdade, a igreja, ela é a barreira moral, ela é uma muralha existente entre o bem e o mal, entre luz e trevas. A igreja, ela exerce um papel restringidor da corrupção humana, porque a igreja, nós que somos a igreja, apesar de sermos humanos, e eu tenho repetido essa frase com muita evidência, nós não nos foi retirada a nossa humanidade por Jesus. Ele transformou a nossa identidade. De inimigos passamos a ser filhos, continuamos sim humanos, todavia não constituídos e nem governados pela nossa carnalidade. Nós somos governados pelo Espírito Santo.
E quando o Senhor diz que vós sois o sal da terra e a luz do mundo, é interessante que sempre quando ouvimos uma ministração dessa, a gente ouve que o sal, ele coíbe a decomposição, que o sal, ele não deixa o material se corromper, que ele preserva, que ele dá sabor, mas tem uma estrutura que o sal também nos dá. Quando você come uma comida que está um pouquinho mais acentuado o sal, você fica com sede. E é por isso que Jesus, ele diz ali que ele é a água da vida. Porque a igreja, quando ela se torna sal, João capítulo 4, versículo 14. João capítulo 4, versículo 14. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quando nós como igreja concebemos a palavra, porque o Evangelho de João diz que no capítulo 8, no verso 36, que conhecereis, se conhecerdes pois o Filho, verdadeiramente sereis livres. E no verso 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando nós olhamos para o Salmo 19, ali no versículo 7, que está dizendo que os mandamentos do Senhor, que a lei do Senhor, que as ordenanças do Senhor, nós precisamos entender que como igreja, é por isso que às vezes os líderes da igreja tomam determinadas decisões que elas precisam ser executadas, porque a intimidade com Deus gera um relacionamento com Deus, e o relacionamento com Deus, ele é na verdade o próprio Cristo na terra através de nós. Lembra que Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz: e foram eles pela primeira vez chamados de cristãos, no capítulo 11, de pequenos cristos, de pessoas que olharam para um modelo psicanalítico, um modelo comportamental de Jesus, e eles quiseram copiar aquele modelo. Quando Jesus é levado à condenação ali na cruz, que aquela mulher por 3 vezes instiga Pedro, denunciando que ele também era um daqueles discípulos, é porque Pedro era parecido com Jesus, ele se vestia como Jesus. Os discípulos tinham uma vestimenta própria, uma alimentação própria, um linguajar que não era o linguajar do mundo, e eles assimilaram um estilo de vida. E a igreja, ela precisa compreender que nós estamos vivendo dias tenebrosos, e nós não podemos assimilar os conceitos e as estruturas comportamentais do mundo para atrair pessoas para o reino de Deus, porque nós estamos falando aqui de algo muito sério. Nós estamos falando de algo aqui que já aconteceu com muitas famílias, com a minha família. Nós já perdemos muitas pessoas, muitos entes queridos da nossa família. Elas faleceram, elas tiveram a falência do corpo físico, mas houve ali o início de uma nova estrutura no mundo espiritual. E Jesus disse em João 3,18: aquele que crer em mim não será condenado, mas quem não crer já está. Então nós, igreja, nós não nos reunimos no domingo para ter um afago na nossa alma, apesar de que também Jesus afaga a nossa alma, apesar de que participar de um culto, cientificamente falando, traz mudança hormonal, participar de um culto traz uma estabilidade emocional, participar de um culto traz cura para a alma. Mas nós precisamos entender mais do que isso. Nós estamos além, nós estamos falando de eternidade, nós estamos falando de vida eterna. Então a igreja, ela não define a verdade, a igreja, ela conhece a verdade que Deus já definiu. Então não tem invenção de roda. Pastor, que linha que você segue na igreja? É G12, é X15, é X9? Cara, a igreja segue um livro que tem uma estrutura que tem 66 livros ali, tem 1189 capítulos e quase 4.000 versículos. Mas pastor, o senhor não tem uma linha doutrinária? Nós temos. Atos dos Apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos.
Então, às vezes, a gente fica vendo que as pessoas elas estão deduzindo uma verdade, quando nós, como igreja, precisamos apenas crer na verdade. Porque muitas vezes o mundo não vem para a igreja, porque a igreja não tem uma consciência de se firmar na verdade. Ela fica dançando sobre a verdade. Ela fica querendo andar com a onda do mundo em relação à verdade. Ela fica querendo vivenciar uma meia verdade. E meia verdade é sinônimo de mentira. A igreja precisa viver a verdade, porque Deus já determinou. Mas a igreja, ela não pode viver somente essa verdade detida dentro dela. Ela precisa manifestar. Ela precisa publicar. Nós temos falado muitas vezes que a igreja Resgate especificamente, ela tem uma plataforma maravilhosa de expandir as tendas do reino por meio da pregação da verdade, que é o Esquadrão da Vida e a Casa Resgate, que são agora os núcleos Resgate no Lar, culto Resgate no Lar, célula Resgate no Lar, chame como quiser, mas o Espírito Santo está lá. A igreja exerce um papel de transformação de vidas. A igreja exerce um papel relevante. O papel mais relevante que existe na história da humanidade é pregar o evangelho do reino por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele foi um homem, o único homem que dividiu a era humana em antes de Cristo e depois de Cristo. Não teve ninguém que fizesse isso. Jesus, ele era o homem Deus e o único que estabeleceu uma doutrina cristã religiosa que morreu, mas ressuscitou. Todos os outros não saíram do túmulo, fundaram religiões, mas estão lá. O nosso Jesus ressuscitou. A igreja, ela exerce um papel de transformação. A igreja precisa atrair as pessoas, não só pelo que ela fala, mas pelo que ela vivencia. Porque nós temos o mandamento do Senhor. Quando ele diz ali que vós sois o sal da terra e luz do mundo, o que a luz faz? Ela ilumina. A igreja, ela é um símbolo de iluminação, um símbolo de luz, símbolo de vida, é um símbolo de direção. Quando você está no escuro e pega uma lanterna, a luz consegue te guiar para um lugar, a luz aquece. É através da luz que a árvore produz oxigênio, produz vida. Então a igreja, ela não pode de maneira nenhuma deixar de ser um agente de transformação. A igreja não pode confundir evangelho com comportamento legalista, porque hoje nós estamos vivendo um momento em que nós, como pastores, muitas vezes nós temos que ficar em silêncio, porque você está sendo, pastor, politicamente incorreto. Quem gosta de politicamente correto é o inferno. Eu tenho uma posição, eu não tenho preconceito, eu tenho um conceito do que é certo e do que é errado, e eu preciso me posicionar dentro disso. Mas eu não posso ser desinteligente, porque o Espírito Santo habitando dentro de mim, ele vai me dar sabedoria para eu tratar com todas as coisas. Nós não podemos pregar o evangelho sem amor, porque sem amor, Coríntios 13 diz que nada vale. Sem amor, nada vale. A igreja ela não vive uma filosofia platônica. Eu vou agora só ver o visível, eu vou ver só o palpável, eu vou ver só o natural. Lembra da frase amor platônico? É quando a pessoa ama alguém que não pode ter, que não vê, que não apalpa, que não pega, que não enxerga. A igreja não é assim, porque a igreja, ela tem uma visão metafísica. A igreja, ela vive um natural transformado pelo sobrenatural. Ela vive o visível transformado pelo invisível. Afinal de contas, por que é que nós oramos? É porque nós cremos que Deus é capaz de fazer milagres. Ele ainda não perdeu o seu poder. Ele é eterno. Então a igreja, ela é um agente de transformação.
Graças a Deus pela Igreja Resgate, porque nós não vivemos misticismo religioso, como muitas religiões vivem. Infelizmente, algumas religiões protestantes, vivendo misticismo. Compre aqui o copinho d'água ungido. Outro dia recebi um vídeo do Bertelli, o cara vendendo o fôlego dele, ele e a pastora. Assoprou dentro do balão, está aqui no meu celular. Assoprou dentro do balão, a pastora soprou, daí ele falou, nós estamos vendendo esse balão aqui, custa R$500, você chega na tua casa, estoura o balão e solta o fôlego do pastor para ungir sua casa. Gnosticismo, uma religiosidade desinteligente que entristece o coração de Deus. O Evangelho, ele não é uma doutrina sem vida, gente. Quantas pessoas estão vivendo, nesse momento que eu estou aqui ministrando, uma tristeza profunda? Quantos suicídios? Nós tivemos agora, janeiro, fevereiro, quase 10 suicídios de policiais em Mato Grosso do Sul. Policial federal, rodoviário federal, policial militar, policial civil. Gente, nós estamos vivendo um tempo de uma opressão gigante. Aí a gente se lembra que Paulo fala que nós devemos orar pelas autoridades constituídas. Nós precisamos, igreja, fazer isso. Pelo menos uma vez por dia você precisa interceder pelas autoridades. A Bíblia diz que se nós temos que orar pelas autoridades, porque quando a autoridade vai bem, nós vamos bem também. Afinal, nós somos governados por uma autoridade. O Evangelho não é um evangelho de uma doutrina sem vida, é uma doutrina da vida. É uma doutrina de bênção, é uma doutrina de paz. A gente passa por tribulação, por dificuldade, por situações de pendência financeira, por questões que são relevantes na nossa área emocional, na nossa área conceitual, porque às vezes nós temos conflitos. Quando Abraão ali questionou com Deus acerca de Sodoma, ele disse, Senhor, espera aí, você vai matar todo mundo lá? Não, espera aí, vamos conversar aqui. Abraão confrontou Deus, com todo o temor do seu coração, mas ele pegou a sua dúvida e foi lá, falou, Senhor, eu não concordo com isso. Será que não tem nem 50 justos lá? Não, se tiver 50 eu não destruo. Aí ele já foi usando a matemática e foi negociando com Deus, para não deixar aquela cidade ser destruída, por misericórdia, por compaixão que ele tinha. Mas a pessoa certa, que nós temos que levar as nossas dúvidas, é o Senhor. Ele é a verdade, Ele é vida, Ele discerne, o Espírito Santo te fala, Ele te ensina, Ele te governa, Ele coordena a tua vida, Ele vai trabalhando na tua alma, Ele vai liberando para você o amor dEle, porque a Bíblia diz em 1 João 4 que Deus é amor. Então o amor é uma pessoa, o amor é personificado, o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão de você materializar na sua conduta uma pessoa, que é o próprio Deus, o Eterno. A Bíblia diz, Deus é amor. A igreja precisa viver como luz no mundo. A igreja, eu fico imaginando, a gente estava falando esses dias lá no esquadrão, quantos meninos, meninas passaram por ali, quantas pessoas estão passando pela Casa Resgate, quantas famílias que chegam desamparadas, que não tem onde ficar, e ali na Casa Resgate elas são tratadas com toda dignidade, com amor, com carinho, com educação, com zelo. Isso é ser igreja. Nós precisamos entender que essa estrutura nossa de igreja, ela não perde a sua eficácia quando nós saímos aqui do templo, porque na verdade nós somos o templo. Então eu digo que uma manifestação muito evidente na vida de um cristão, como cristão, é no seu ambiente de trabalho. Eu tinha 17 anos e vim para Campo Grande trabalhar no Banco Bradesco. Eu trabalhava numa seção, cheguei aqui, fiz 18 anos, trabalhava numa seção do banco,
tinha 16 funcionários. Eu chegava todo dia, meia hora mais cedo, era um setor de processamento de dados do banco, eu ligava a máquina de todo mundo, organizava as mesas, com 90 dias me botaram na chefia. Edgar, ele era meu chefe, foi transferido para o Paraná, falou: Tony, vou deixar você na chefia. Eu falei: você vai ter problema, porque eu tenho 18 anos, e eu cheguei aqui faz 3 meses, ninguém vai concordar. Ele falou: se não concordar, demite. Porque eu fazia mais do que me pediam para fazer. A vida inteira eu fui assim, aprendi com meu pai isso. A vida toda foi assim. Quando eu trabalho, eu sempre procuro fazer com excelência. Imagina para o Senhor. Nós precisamos entender que nós, como igreja, temos uma responsabilidade de disseminar o Evangelho com urgência. Às vezes a gente se esquece dessa palavra, urgência. Nós precisamos ter um conceito de suficiência. Põe para mim 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Paulo está ensinando um menino. Timóteo tinha um pai grego, a mãe era cristã, a avó também, Lloyd. E Paulo está ensinando esse menino: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Ou seja, o Evangelho, ele é pleno para você, ele é inteiro para você. Você não precisa de mais nada. Permanece. Paulo está falando para um menino. Por quê? Porque era um menino que ia enfrentar facções, ia enfrentar religiosidade, ia enfrentar estruturas criadas como regras para governar a igreja, ia combater a existência de anjos, ia combater a manifestação do Espírito Santo, e de que foste inteirado sabendo de quem o tens aprendido. Paulo aqui está falando: não se esqueça, Timóteo, não se esqueça que quem te ensina é o Espírito Santo, porque lá em 1 João 2,27 diz isso. Continua ali no 15: e que desde a tua meninice, porque Timóteo foi criado com uma avó e uma mãe cristãs, sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Quantas vezes nós temos repetido aqui o Provérbio 22, versículo 6: ensina a criança no caminho que deve andar, e nem quando grande se desviará dele. Toda a escritura é divinamente inspirada, é inspirada pelo divino, é inspirada pelo Espírito Santo, e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. A igreja tem que ter um alto conceito do Evangelho e saber que não tem outro Evangelho. Não existe. Nós pregamos, como Paulo fala, a palavra. Ele diz: não vos falo, irmãos, palavras persuasivas de convencimento humano, mas eu prego o Evangelho de poder. A igreja precisa pregar o Evangelho no Espírito, porque esse é o método de Jesus. Esse é o método de Jesus. Jesus, quando ele veio pregar o Evangelho, ele quebrou tabus, ele quebrou conceitos, ele mexeu com estruturas. Eu tenho falado aqui, falei domingo passado, que quando eu fui no culto do Mevan, lá em Itajaí, eu entrei na igreja, uma igreja que cabe lá, eu creio assim que deve caber umas 2.000 pessoas. E aí eu entrei, cara, e eu fiquei cercado de os caras tudo desse tamanho assim, tudo de camiseta regata, bermuda e chinelo de praia, tudo tatuado, aquele monte de homem do meu lado ali. Imagina o cara que nasce lá no Pantanal. De repente o louvor começou a tocar e aqueles homens começaram a se ajoelhar e colocar a testa no chão e começaram a chorar e se derramar em lágrimas ali diante do Senhor. E o Espírito Santo tomou aquele culto. Foi violento demais, foi maravilhoso demais. Então Jesus, ele veio para quebrar esses preconceitos, preconceito da comida,
do sábado, preconceitos raciais, preconceito de gênero. Jesus foi conversar com uma mulher samaritana, a sós, quando a lei proibia terminantemente. Quando a lei judaica, a religião judaica, ela tinha um ódio letal dos samaritanos. Os judeus consideravam e consideram os samaritanos como gente de segunda categoria. Por isso que quando Jesus fala aquela parábola do salteador, ele usa como exemplo de boa pessoa um samaritano. Tanto que a parábola se chama o bom samaritano. Jesus, ele quebra o conceito, o preconceito moral. Ele quebrou, porque às vezes a igreja fica olhando para determinadas pessoas e julgando o comportamento delas, quando Jesus vai lá e prega para uma mulher que tinha passado por 5 divórcios, e aquela mulher converteu 10 cidades depois que conheceu a Jesus. Ele quebrou esse preconceito que às vezes a igreja tem. Ah, irmã, mas você é divorciada, você não pode pregar Jesus. Você tem que ir para o convento, morar num convento, ficar em 4 paredes fechadas. Jesus faz 2000 anos que ele ensinou isso para a gente, e ainda tem igreja preconceituosa. A igreja precisa olhar para o mundo com os olhos do amor. Nós que estamos aqui, eu tenho certeza que cada um de vocês, e muito mais eu, como Paulo fala, né? Eu me lembro de quem eu era sem Jesus, de quem eu fui sem Jesus. Aí eu olho para as pessoas sem Jesus, e muitas vezes eu tenho falado que é difícil encontrar alguém que foi um filho de Satanás como eu fui sem Jesus. Eu não posso me esquecer de onde eu vim. Eu preciso me lembrar da minha origem para eu dar a Jesus Cristo a minha adoração, o meu culto, o meu temor. Eu preciso entregar isso para Ele. Eu preciso saber que a evangelização de pessoas, as reuniões no lar, o culto público, as orações que a gente faz, as intercessões, as palavras de conforto, as orações que a gente manda na madrugada, as orações que as ligações que a gente faz, os contatos, as conversas, que às vezes são conversas sob o ponto de vista sociológico triviais, né? Eu estou vendo a Edilane está aqui. Esse dia eu tive uma conversa com ela tão gostosa, cara. Sei lá, falei com ela por alguma razão e começamos a falar. Falei, mano do céu, eu estou vendo teu trabalho, meu Deus, coisa linda. E aí o Espírito Santo ministrou dentro de mim que o trabalho dela tem salvado pessoas da depressão. Eu falei, mas não é possível, Senhor. Eu falei para ela falou, vou te mandar um vídeo. Mandou um vídeo para mim. Gente, meu Deus, nós precisamos trabalhar para Jesus, gente. Eu falei domingo passado aqui sobre zona de conforto. O pastor Samir, ele terminou o culto. A gente estava falando de sair da zona de conforto. A igreja, ela é a voz profética do mundo. A salvação das almas está na nossa mão. A salvação das almas está na tua mão, na minha mão. Nós temos que ter ousadia para falar de Jesus. Nós precisamos estudar a Bíblia, ler a Bíblia, para nós termos fundamento, como Pedro ensina, para que você possa falar da esperança que você vive. Porque não tem outro, gente. Eu acho legal esse negócio de coach. Eu acho legal isso aí, mas eu nunca fiz um curso disso. Não precisei, mas é legal para o cara que é empresário, para o cara que tem aí, né, é funcionário público, é militar. Tem uns caras bons nessa área aí, né? Ensinam uns truques muito legais de vivência humana, é muito bom. Mas nós precisamos entender essa estrutura de alma e espírito. Nós como cristãos, nós trabalhamos na mente da pessoa, na alma da pessoa. Romanos 12, Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação
Ele não fala do espírito, ele fala da mente. Transforma pela renovação da mente, da alma. É importante fazer isso. Agora, a autoajuda, o coach, essas estruturas psicanalíticas, da psicologia humana, elas não atingem o espiritual. Nós somos seres metafísicos. Nós somos seres naturais, mas também nós somos seres sobrenaturais. O pastor Cristiano, ele tem a mania, ele me ligou a semana, falou, cara, a gente se encontrou no mundo espiritual essa semana, né? Eu falei, se encontrou. A gente se encontra no mundo espiritual. E tem um modelo bíblico para isso. Quando Saulo de Tarso cai por terra e fica cego, o Espírito Santo vai lá e fala com um homem chamado Ananias. Ele morava numa rua chamada Direita. O Espírito Santo fala, Ananias, vai vir um rapaz aí, vai vir um homem aí, ele se chama Saulo, você vai orar por ele, vai impor as mãos. Aí Ananias fala, Senhor, mas esse não é aquele perseguidor da igreja? Não, fica tranquilo que ele se converteu, e ele não sabe o quanto ele há de sofrer pelo meu nome. Aí o mesmo Espírito Santo vai lá em Saulo, fala, Saulo, vai numa rua chamada Direita, na casa de um homem chamado Ananias, que ele vai impor as mãos sobre você e você vai ser curado. Ou seja, Saulo e Ananias se conheceram primeiro no mundo espiritual, porque nós somos metafísicos, nós estamos acima do ambiente físico, não é só isso aqui. Mas para atingir o reino de Deus, para ter a salvação, é preciso que nós como igreja ultrapassemos essa estrutura do Salmo 19. Gente, o céu manifesta a glória de Deus, e eu não estou manifestando essa glória. Eu preciso manifestar a glória de Deus, porque o céu está manifestando. Deus, ele tem tanta misericórdia, ele tem tanto amor pela humanidade, que ele todos os dias, ele fala com a humanidade através do céu. Nós temos que denunciar o pecado, que confrontar o pecado. Nós temos falado tanto aqui de avivamento. Não tem mais avivamento, esquece a história da igreja. Esquece os pais da igreja, Spurgeon, Wesley, Piper, o que é novo agora. Esquece, o avivamento agora ele vai vir nesses lugares, nas casas, quando tiver 2 ou 3 reunidos. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que o Senhor tem dado à igreja um destino, para a igreja compreender a estrutura plena, perfeita, inteira, como 2 Timóteo 3,14 ali, Paulo falou para Timóteo, inteireza Timóteo, você já tem tudo, se prepare. E nós temos recebido de Deus uma linha de conduta, uma linha de ação. Nós estamos agora nesse tempo tão diferente. Mas eu estava conversando com o pastor Samir essa semana passada, como o culto de domingo passado para mim foi algo assim maravilhoso demais. Sempre o culto é maravilhoso, mas teve algo diferente. Eu não sei se o ambiente, eu não sei se o lugar, eu não sei se o tempo. Parece que o Espírito Santo selou na minha alma, no meu coração, uma alegria diferente, uma alegria potencial, porque a impressão que eu tive é que o Espírito Santo disse para mim assim, ó, esse é o caminho, vai por aí, não saia desse caminho, aquilo que eu determinar para vocês fazerem, façam, e quando você fizer o que eu estou dando governo, você vai sentir que eu estou dando governo, eu vou te mostrar que eu estou dando governo. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. Tem muita gente morrendo sem Jesus. Morre uma média de 160 mil pessoas por dia no mundo. – 2% dessas pessoas são cristãos nominais. Uma média de cada 160 mil que morre é 3, 4 mil cristãos. O resto não tem Jesus. Se esse Jesus é tão maravilhoso para nós, se Ele mudou tanto a nossa vida, se Ele serviu para nos dar um destino de luz, e principalmente de salvação,
Porque às vezes é lógico que a gente pensa nas coisas da terra, porque vivemos na terra, porque comemos do fruto da terra, porque somos supridos pela terra, mas nós não podemos nos esquecer das coisas do reino de Deus, do céu. Aqui é passageiro, aqui é, como diz ali no Salmo, a vida do homem é como a chama de uma vela, que num sopro se desfaz. Não é assim? Então nós não podemos nos esquecer do principal. Se esse Jesus é para nós tão maravilhoso assim, a igreja, como barreira moral, não moral filosófica, uma moral cristã, uma moral derivada da palavra de Deus. Não é aconselhar dizendo, eu acho que Deus quis dizer. Não, não. Deus diz, ele não é achar que Deus quer dizer. Ele diz. Ele diz o que é certo, ele diz o que é errado. Ele diz o que é para fazer e ele diz o que não é para fazer. Não tem como fazer aconselhamento se a pessoa não segue princípios bíblicos. E eu tenho falado das estruturas, das condutas básicas da fé cristã. Congregar, dízimo, oferta, ler Bíblia, orar, ministrar, pregar o Evangelho, se batizar, participar da Santa Ceia, domingo que vem a Santa Ceia. Essas coisas são estruturas básicas da fé cristã. Se você não segue o básico da fé cristã, como é que você quer ter um outro nível com o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele veio para glorificar o Filho. Ele não pode fazer nada fora daquilo que o Filho falou, daquilo que o Filho é. Jesus, o Filho, veio para glorificar o Pai, o Espírito Santo veio para glorificar o Filho. Então os princípios básicos, eles precisam ser obedecidos na estreiteza. E aí quando você obedece os princípios básicos, como diz Oséias capítulo 3, capítulo 6 ali, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A gente vai se potencializando no Senhor. E eu disse no começo que a única estrutura que Deus quer com o ser humano é relacionamento, não tem outro, gente. Desde Gênesis capítulo 2 e 3, quando o Senhor vinha ali na viração do dia, até Apocalipse, o último livro bíblico, diz que no final de todas as coisas, essa terra e esse céu serão destruídos, e Deus fará nova terra e novo céu, nova terra onde não haverá mar, e nós habitaremos nessa nova terra, e o Senhor habitará conosco, e nós seremos o seu povo, e Ele será o nosso Deus. O que Deus quer com você é se relacionar com você. Ele não quer o teu serviço, Ele não quer as tuas mãos, Ele quer você. Por que que tem tantos pastores se matando, suicidando, gente? Porque eles estão trabalhando para Deus longe de Deus. Eles não têm uma vida com Deus, não têm devocional, não têm um tempo de oração. Não, acorda cedo, vai pregar, vai não sei o que, vai isso, vai aquilo, tem que cuidar do jovem, tem que cuidar não sei o que, tem que aconselhar, tem que fazer aquilo, e chega em casa 10 da noite, não come direito, não cuida da saúde, não malha, não faz exercício físico, não lê um bom livro, não medita na palavra, não tem um tempo de qualidade com a esposa, não tem um tempo de qualidade com os filhos. O que eu tenho falado para a nossa liderança? Você não pode vir na igreja, no culto, se a sua família não estiver bem. Porque a prioridade para você é tua família. Timóteo diz, aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua família, é pior que o incrédulo e negou a fé. Então existe uma estrutura muito bem definida. Primeiro lugar é Deus na tua vida, Mateus 6, 33, buscar em primeiro lugar. Deus é mais para mim do que a Débora e do que meus filhos, é mais. E Ele sabe disso, Ele sabe que o meu coração está falando a verdade. Depois é minha esposa, em segundo lugar é ela, em terceiro meus filhos. Quantos casamentos se demolem por causa dos filhos? Porque a mãe escolhe ficar com os filhos, errando a aplicação, como diz o Salmo 19:7, mandamento, lei, preceito,
errando a aplicação das Escrituras. Depois dos filhos, cuide de você. Tenha uma alimentação saudável. Faça uma caminhada. Vai para a academia. Vai malhar. Vai cuidar da tua saúde. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Quando você ouve essa palavra, a igreja pensa que é adultério, que é fornicação, que é prostituição. Não, não. Afinal de contas, diz ali nas Escrituras, principalmente lá em Apocalipse, que os glutões não herdarão o reino de Deus. O pecado da glutonaria, da comida em excesso, é comparado a qualquer outro pecado. Aí depois que você cuidar do teu relacionamento com Deus, da tua esposa, dos teus filhos, do teu corpo, do teu trabalho, aí é a igreja local. Não deixa a igreja local destruir a tua família. Nós não queremos isso aqui. Nós queremos que você venha aqui fortalecido, como Paulo ensina, no Senhor e na força do seu poder, em Efésios 6. Então Jesus, ele precisa ser para você um Jesus leve. Ele fala: meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O jugo é aquela estrutura, aquele equipamento da carreta de boi que vai a canga que vai no pescoço do boi para ele puxar. Quando você tem uma carga para puxar, saiba que Jesus, ele está dizendo para você que a carga vai ser leve. O jugo é leve, o fardo é leve, o jugo é suave. Então, mais do que nós termos essa preocupação com religiosidade, com estruturas que não edificam, a igreja, ela precisa manifestar a verdade, pregar a verdade, falar da verdade. Você precisa, meu irmão, falar do que Jesus fez na tua vida todo dia para as pessoas. Quantas pessoas eu conheço como cristãs, como filhas de Deus e filhos de Deus, que se converteram por causa de um testemunho? Quantas pessoas se converteram porque leram um livro de um testemunho? Eu mandei para algumas pessoas aqui em PDF o livro Apóstolo dos Pés Sangrentos. Lê esse livro. Meu Deus do céu. Eu li o livro, chegou na metade do livro, eu parei de ler e falei: Jesus, eu não faço nada para o Senhor, nada, eu não faço nada, eu estou com vergonha. Ainda bem que o cara que é o objeto do livro, ele já morreu faz muito tempo, porque se ele tivesse vivo eu estava morto. Quando a gente lê um livro desse, a gente vê realmente que a gente tem condições de fazer mais um pouco para Jesus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, ruins, mas a igreja tem vivido o melhor da terra. A igreja tem recebido do Senhor o melhor. Tem uma palavra profética sobre você, que Deus, ele não vai te abençoar no ano de 2022. A palavra profética é que Deus tem uma década de bênção sobre a igreja. São 10 anos de bênção sobre a igreja. Essa é uma palavra profética que foi liberada sobre a nação brasileira, a igreja do Brasil, não é a igreja do mundo, é a igreja do Brasil. E nós temos visto, graças a Deus, muitas pessoas mudando de nível, porque têm obedecido os preceitos do Senhor, têm buscado aconselhamento, têm buscado fazer as coisas na direção de Deus. Pastor, está acontecendo isso comigo. O que o Senhor me aconselha, o que o Senhor me orienta? Muitas vezes eu falo: fala com o Samir, que eu não quero tirar o pino da granada, eu deixo na mão dele. E a gente tem visto o que Deus tem feito na nossa vida. Nós estamos agora como os hebreus que saíram do Egito para Canaã. Nós estamos em uma estação. Deus levantou a sua nuvem, Ele deu uma velocidade, Ele deu um lugar e deu um tempo. Nós estamos debaixo dessa nuvem. Quando for o tempo de levantar acampamento e se mover, nós vamos levantar acampamento e nós vamos nos mover. Eu quero orar. Eu quero que você
Entenda essa oração. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor, porque se você parar para pensar hoje, você que está aqui, eu tenho certeza absoluta que você vai entender que tem muita coisa boa que Deus já fez na tua vida. E eu quero, como profeta, dizer que nem começou ainda. Em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida nessa noite aqui, ó. Eu quero dizer para o Senhor, em nome de Jesus Cristo Nazareno, tomado da autoridade do Espírito Santo, eu quero dizer que Deus apenas iniciou um processo na tua vida. Eu quero dizer, em nome de Jesus, que Deus vai derramar bênção sem medida sobre a tua vida, e você vai, dentro de um tempo, você vai se lembrar dessa noite aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque não tem outra palavra na nossa boca a não ser gratidão, porque o Senhor até esse dia de hoje tem guardado, Senhor, a nossa casa. O Senhor tem guardado a nossa família. O Senhor tem sido sentinela da nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido com nossos filhos e pela direção que o Senhor tem dado na vida de cada um deles. Nós somos gratos. Nós somos gratos a Ti, Deus. Nós somos gratos a Jesus por Ele ter derramado o seu sangue na cruz do Calvário e por escrever o nosso nome no livro da vida. Não há milagre maior do que esse, não há. Então nós somos gratos. Nós somos gratos ao Espírito Santo porque Ele intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós quando nós estamos dormindo, e Ele intercede por nós junto ao Pai. Então nós somos gratos. Nós nos humilhamos, Senhor, diante de Ti, e nós queremos que essa atitude de humilhação permita com que, mesmo nos humilhando diante do Senhor, o Senhor ainda nos chama de amigos. Jesus nos chama de amigos. Humilde para ouvir a voz do Espírito Santo. Senhor, por favor, em nome de Jesus, permita com que nós tenhamos ouvidos espirituais. Nós queremos ouvir a Tua voz. Então nós nos humilhamos. Senhor, eu quero me arrepender daquilo que às vezes eu tenho feito que entristece o Senhor, em que eu combato com as Escrituras, em que eu afronto a Tua palavra. Eu sei que muitas vezes, Senhor, eu tenho dificuldades, e tem estruturas dentro de mim que me levam a agir com a minha formação acadêmica, mas eu Te dou graças porque elas têm sido destruídas de dia em dia. Então eu quero, Senhor, me arrepender e quero Te pedir perdão, porque às vezes a Tua voz não é ouvida por mim, e eu quero Te pedir perdão, Senhor. E eu quero também, em nome de Jesus, nessa noite, permitir que o coração de cada um que está aqui dentro libere perdão, não como um sentimento, ou emocionalmente, ou com inteligência, mas com sabedoria, Espírito Santo. Que eu tome uma decisão de colocar em prática o perdão, porque ele é revelador da bênção. Todas as vezes que nós perdoamos, o Senhor abençoa, o Senhor prospera. Então, em nome de Jesus, nós sabemos que a nossa vida, muitas pessoas nos fizeram mal, muitas pessoas badernaram conosco, muitas pessoas entristeceram e nos deram prejuízos morais, emocionais, financeiros. Mas sabe o que eu quero falar agora, Senhor? Que elas estão liberadas e abençoadas para serem prósperas, e que o Senhor possa tocar na vida delas como o Senhor tocou na nossa, em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, por último, dizer para o Senhor que eu quero ser obediente ao Senhor, porque a obediência é sim um livre-arbítrio, está nas minhas mãos. Obedecer não é o Senhor que vai fazer eu obedecer, sou eu. O Senhor me deu essa liberdade, o Senhor me deu o Teu Espírito, o Senhor soprou dentro de mim o Teu Nefesh, o Espírito de Deus. Então eu quero agir com consciência, e eu quero, Senhor, com essa consciência, chegar no final do dia e perguntar para o Senhor: Pai, eu fui obediente hoje? Eu quero que o Senhor diga: foi, meu filho, foi obediente. E naquilo que eu não fui obediente, eu quero, Senhor, que o Senhor no outro dia, pela Tua misericórdia, me renove
para que eu possa te obedecer. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus, porque Jesus é lindo.